Assim. Boa noite a todos. Calma que a pessoa não entrou. Aí tá. Ó, tá chegando, tá vendo? Quem será esse 5. pessoal? Tá. Ó, o povo chegando. Eita lá, ó. Abriram a porta do centro. Boa noite, gente. Tudo bem? Eu acho que a imagem e o áudio tá bom, né? Bom, vou falar também que a gente está combinando com o Ney, né? Nas redes sociais, a gente vai fazer transmissão também pelo YouTube a próxima vez. E vai ser simultâneo, né? Então a gente vai fazer no YouTube e ele vai transmitir aí pro Facebook. Então, quem quiser assistir pelo YouTube, creio que é até melhor, né? Para o centro, assistir pelo YouTube. Então, uma boa noite a todos, né? O Ney tá ali, meu diretor. E vamos para mais uma sexta-feira de evangelho, de aprendizado com os bons espíritos, né? Não esquecem a água. E que Deus nos abençoe. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Muito obrigado por vocês se fazerem presentes aqui no nosso momento de fala, que para mim me dá uma alegria muito grande de saber que, embora nós estejamos separados um dos outros, mas é apenas provisório. Logo, logo nós estaremos voltando para a casa espírita. Quero dizer para vocês que os alimentos que estão chegando, as nossas famílias têm ido retirar. Isto me dá uma alegria imensa, porque a gente sabe que está muito escasso o alimento na casa dessas criaturas. Então, vocês que nos ajudaram esses dias, nós só temos que agradecer a Deus e suplicar a Ele que possa vos abençoar. Olha, alguém nos pediu para que nós falássemos um pouco do Espiritismo. Se nós formos nos apegar à biografia de Allan Kardec, acredito que há necessário de muitas horas para nós podermos fazer um resumo do trabalho. Isso preenche o meu coração de alegria por vocês quererem saber a respeito da doutrina espírita. Porque da minha parte, há muitos anos, eu percebi que a religião que responde todos os porquês da vida. Todos. Tudo quanto parecia um enigma, tudo quanto parecia alguma coisa inatingível, de repente eu percebi que não era assim. Que Deus, na sua grandiosidade, nós somos seus filhos e não existe mistério nenhum que a gente não possa entender. Mas para isto é necessário que nós busquemos, não é, respostas. A doutrina espírita, ela não é apenas uma religião, mas ela é uma filosofia e também uma ciência. Isso nós temos que buscar no Livro dos Espíritos, a ciência espírita. Porque a ciência, ou a filosofia espírita, melhor falando, ela mostra para nós algumas coisas que parecia tão impossível. O Livro dos Espíritos foi lançado no dia 17 ou 18 de abril, deixa eu ver, 18/4 de abril de 1857. Olha quantos anos que foi lançado o Livro dos Espíritos. Agora, nele, contém respostas que nós muitas vezes ficamos perdidos.
Por exemplo, o Velho Testamento. Para nós, às vezes parece uma coisa tão inatingível e também meio fora de moda, parece que não acompanha a evolução do próprio planeta Terra. Então vejamos, na introdução do Livro dos Espíritos, eles fazem assim uma pequena exposição a respeito do Velho Testamento. E nós vamos encontrando, como diz Allan Kardec, por exemplo, a Bíblia nada mais é do que a codificação da primeira revelação na face da Terra. É o Código Hebraico. Esse Código Hebraico, ele traz informações a respeito daquela época, do povo daquela época. E é muito contraditório. Por que é contraditório? Porque ali eles misturam religião com atos comuns da vida. Como, por exemplo, era um pecado não lavar as mãos. Hoje a ciência mostra que lavar as mãos não é questão religiosa, é uma questão de higiene, é uma questão de nós matarmos germes e ter as mãos limpas, porque afinal de contas, com as mãos nós fazemos tudo. Então é preciso que nós entendamos isto, que existe sim uma confusão, embora tem passagens que realmente são maravilhosas. Então, a codificação é a Bíblia, da primeira revelação é a Bíblia, aonde exalta a figura de Moisés, que foi um grande médium e que trouxe para a Terra a primeira revelação, que são os 10 mandamentos. Ele era um médium de efeitos físicos. O que seria médium de efeitos físicos? O médium de efeito físico, ele tem uma energia que ele pode fornecer para o plano espiritual. E esse plano espiritual, ele provoca fenômenos, embora nada foge da lei da natureza. Então, a gente vê que a primeira codificação foi realmente da Bíblia. E a primeira revelação das coisas espirituais. E se nós notarmos, prestando atenção, a gente vai ver que tem da codificação profetas que já falava de Deus, que procurava mostrar um caminho certo, seguro para a humanidade. E a segunda revelação? A codificação da segunda revelação é o Novo Testamento. E a figura central é Jesus. Quis o plano espiritual que ele ficasse na tríade, no centro da tríade, porque a sua luz é muito forte. E ele manda a luz, não é, assim para o passado e para o futuro. O presente, ele estava ali e mostrava toda a sua luz, toda a sua beleza espiritual. Então, Jesus, é a codificação da segunda revelação. E qual foi a revelação, com licença, que Jesus trouxe? Foi a revelação da lei do amor, da fraternidade. Porque quando ele pronunciou a lei da fraternidade, os povos tremeram, porque nunca havia se falado nisto. O egoísmo imperava em todas as direções. Então, ele, como sempre, por exemplo, uma revelação fala da outra que está por vir. Então, no capítulo 14 de João Evangelista, nós encontramos ali referência a respeito do Consolador, que seria a terceira revelação na Terra, que é o Espiritismo. Porque o Espiritismo, muitas pessoas, e é bom que se fala isto, imagina que foi Allan Kardec que promoveu, afinal, a codificação. Ele inventou, não é? Mas nós estamos falando em estudo, e para nós falarmos em estudo, nós temos que lembrar do passado, porque sempre a humanidade conviveu com o mundo espiritual e o mundo material. Sempre. Então, a gente precisa prestar muita atenção
às vezes, no que nós falamos. Porque tem pessoas que falam assim, nossa, mas Kardec inventou o Evangelho segundo o Espiritismo. Nossa, Kardec inventou o Livro dos Espíritos. Não, ele não inventou. Ele apenas pegou elementos que estavam dispersos e codificou, ou seja, ele fez um resumo para que ficasse mais fácil para a posteridade entender, afinal, o que era o Espiritismo. O Espiritismo, ele responde os porquês da vida, ele explica o que é Deus, ele fala a respeito para nós da lei da ação e reação, e ele tem um papel na humanidade. O papel que tem a doutrina espírita é aquele papel de transformar o homem. Sabem por quê? Veio para moralizar o homem. Porque nós começamos a entender que existe uma lei que rege o universo, a lei de causa e efeito. O que seria a causa e efeito? Ora, a causa e efeito é assim: tudo que eu fizer volta para mim mesmo. Toda ação que eu praticar, boa ou má, volta para mim. Então, nós vamos chegando a uma conclusão que, de repente, não é bom, não é certo, eu vou responder muito. Cada vez que eu lançar mão de coisas alheias, eu vou ter que devolver, depois talvez em dobro. Nós vamos ter que pagar, sim. Ora, tirar a vida do meu semelhante, isso é coisa que hoje parece moderno, parece uma grande coisa se tornar aí valentão e tira a vida das pessoas. Ora, esta criatura vai voltar e vai ter que assumir toda a responsabilidade, fora o que vai sofrer no plano espiritual. Porque se nós ficássemos no inferno eternamente, Deus realmente não seria muito assim didático. Deus não seria um espírito tão sábio, porque ele nada teria para nos oferecer. Ele teria a oferecer um inferno que nós íamos ficar eternamente. Ora, tem mais coisas para fazer do que ficar no inferno. Por exemplo, devolver aquilo que nós roubamos, devolver a vida ao nosso semelhante. Depois, se nós fôssemos para o purgatório, olha, lá no purgatório, a pena é mais leve e existe a possibilidade de sair. Mas, de repente, nós poderíamos ir para o céu. E sempre se desenha um céu onde harpa, violino, é o dia inteiro. Ora, é tanta falta de criatividade que nós então ficamos pensando que o nosso Pai Celestial, de fato, ele é muito pequeno. Ele não é um espírito perfeito, porque ele não sabe nos dar condições para nós evoluirmos. E se nós ficássemos dormindo ao lado do Senhor? Quais seriam as consequências? Além de ser uma ideia impossível, não é? Porque vamos supor que a humanidade de Jesus para cá, né, que nós estamos no século 21 da era cristã, desde essa época do Cristo, as pessoas fossem ressuscitando. Isso a ciência mostra para nós que é totalmente ilógico, impossível. Porque ficar dormindo ao lado do Senhor é muito improdutivo. E também tem uma coisa, o mal, ele levaria vantagem. Porque no dia, não é, do juízo que vai acordar todo esse povo, só aqueles que Jesus achar que tem que acordar, eu digo para vocês, não é melhor ficar dormindo? Não é melhor ficar ali quietinho e deixa o povo se virar? Então, não é assim. Deus tem muito mais para nos dar do que nós possamos imaginar. E Ele nos dá a possibilidade de evoluir. Por isso, Ele nos criou simples, ignorantes,
mas colocou dentro de nós uma centelha divina. E essa centelha estamos destinados a voltar para Ele sábio e benevolente. Olha como é grandioso nós pensarmos assim. E depois, qual seria a sorte de uma criança que nasce, vive apenas alguns dias e depois parte para o plano espiritual? Essa criança não teve tempo de fazer nem o bem e nem o mal. Então, a gente vê que todas essas teorias, não é, do passado caem por terra. E que hoje a gente vê a grandiosidade, porque se uma criança nasce para viver apenas algumas horas, pode ser um suicida, que voltou para recompor a própria alma, o próprio corpo astral. Então, é preciso nós pararmos e estudar, porque a doutrina espírita, meus irmãos, não é um livro para a gente ler e pôr lá na estante. Não, nós temos que ler e meditar. E eu falo para vocês, é tão grandioso, mas é tão maravilhoso, que depois que eu comecei a meditar e a pensar nessas coisas, sabe o que aconteceu? Eu fiquei amante de Deus. Aprendi a respeitar melhor o meu próximo. Procuro com todas as forças da minha alma a fazer o meu melhor no posto que Deus me colocou. Então, é um livro que tem que ser estudado, porque os meus irmãos pediram que nós falássemos um pouquinho do livro dos Espíritos. E depois, a terceira revelação está em João, né? Capítulo 14. Esse capítulo, ele fala da reencarnação. Porque quando os seus discípulos de Jesus chegam e diz assim: Senhor, por que falam que Elias, que era profeta do Velho Testamento, terá que voltar? Ele diz, e ele terá que voltar, mas eu digo que ele já voltou. E não o reconheceram, e fizeram tudo o que quiseram, tudo. E ele então padeceu na mão do homem. Então Elias voltou na figura de João Batista, que era primo de Jesus. Então, prestemos atenção em todas as coisas que nós queremos progredir, queremos entender. Porque diz uma mãe que a coisa mais incrível da vida é nós perdermos um filho. Sim, aqueles que são mães, aqueles que têm uma família, aonde todos têm afinidade um com o outro. Imagine perder alguém. Aí ela diz, mais incrível ainda é eu ter descoberto que meu filho vive. Olha que coisa linda, gente. Então Deus não nos criou para tudo acabar assim numa sepultura. Haverá um reencontro, haverá um agradecimento, haverá uma unificação além sepultura. Então, a gente sabe que nós viemos à Terra, não é para sermos assim. O pessoal fala para mim, eu queria tanto ser feliz. Uai, ser feliz é nós cumprirmos com os nossos deveres. Porque Chico falava, não reclame de carregar 100 quilos de provação, mas não queira 1 grama de remorso. Então, nós viemos à Terra, sim, para trabalharmos e para evoluirmos. Não é para nós ficarmos aqui reclamando. E Jesus, ele já declarou, a felicidade não é desse mundo. Por quê? Nós somos masoquistas? Não, não somos. Nós somos conscientes dos nossos deveres. E nós sabemos que haverá momentos na Terra, aonde nós temos que passar por um sofrimento. As pessoas que têm o dinheiro
e que todos olham e dizem, esse é muito rico, ele não tem problema, tem sim. Ele tem medo de perder tudo, de que venha alguém e o roube. E aquele que é tão pobre? Ele vive invejando aqueles que têm alguma coisa. Ora, maravilhoso é nós nos adaptarmos na posição que Deus nos colocou na terra. Na posição de trabalhadores, de dar o melhor. Porque a felicidade, companheiros, é o dever cumprido. Então, tudo isso a gente aprende na doutrina espírita. Diz que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, e ele certa vez, dormindo, ele foi levado a uma região de muito sofrimento. Kardec foi descendo, 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 e conforme ele passava por determinadas camadas escuras, ele ouvia gemidos. Outras vezes ele divisava pessoas que chorava, gritava por piedade, pessoas que pedia que tivesse pena dele. Então, Kardec olhou tudo aquilo e de repente ele acorda, o trazem de volta para o corpo. E quando ele levanta, a primeira pergunta que ele faz, que é a pergunta 642 do Livro dos Espíritos, para nós garantirmos o nosso futuro, para nós garantirmos a nossa situação futura, bastaria o homem não praticar o mal? E aí? Resposta dos espíritos: não. É preciso fazer o bem que está no nosso alcance. Porque todo mal que haja resultado de eu deixar de fazer o bem, corre por nossa conta. Então, isso nos dá o quê? Uma dinâmica. E nós temos que trabalhar com aqueles que estão mais próximos de nós, que são nossos parentes, amando-os, respeitando-os e compreendendo que muitas vezes também eles nos toleram e muito. Muitas vezes eles nos olham quase que pedindo piedade para nós. Então, para agradar a Deus e garantir nosso estado futuro, bastaria não fazer o mal? É preciso fazer todo o bem no limite das nossas forças. Olha que coisa maravilhosa. E então tem pessoas que falam assim: o Espiritismo não é religião. E nós afirmamos categoricamente é religião. Sabem por quê? Porque na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, eles dizem o seguinte: qual é o modelo que Deus nos oferece para nós seguirmos na Terra? Resposta: vede Jesus. Quando fala vede Jesus, já está mostrando que a nossa religião também é uma religião em que nós todos temos Jesus como guia e Senhor. E como guia, ele nos ensina uma coisa: quer me seguir? Pega a tua cruz e me siga. Outras vezes, o que mais que ele fala? Amar o próximo como a si mesmo. E nós estamos treinando a amar esse próximo como a nós mesmos. Então, meus amigos, a gente precisa também estudar o Novo Testamento para nós entendermos muitas coisas que ali passa. Entendermos o sacrifício dos mentores, quer dizer, dos apóstolos, que tanto fizeram para que a doutrina de Jesus não acabasse com ele. Então, é preciso sim que nós estejamos atentos, lendo e também meditando. As pessoas têm muito medo, às vezes, da obsessão.
sentem pavor, verdadeiro pavor da desobsessão, da obsessão. Gente, depende de nós. O espírito inferior, ele encontra em nós afinidade, alguma afinidade que o prende. Então, nós precisamos ver aonde está o nosso pensamento, qual é o nosso sentimento e aquilo que nós falamos. E também, meus irmãos, a gente precisa parar e pensar que tem espíritos que nos perseguem de vidas passadas. Então, nós precisamos evitar a obsessão. É um dos casos mais tristes que a gente vê no ser humano. Porque a obsessão, ela gera suicídio, brigas, vícios terríveis. Enfim, toda a miséria do ser humano na Terra está ligada sempre com esses lugares ou com esses espíritos que se comprazem no mal. Então, a gente precisa, meus amigos, entender a doutrina espírita. E é pegar, ler, buscar e procurar entender. Eu também queria falar para vocês que esse ano, a nossa homenagem ao Chico, que é a 17ª homenagem ao nosso querido irmão maior, Francisco Cândido Xavier, nós estamos estudando ainda como fazer, porque a casa espírita está fechada. Mas nós podemos fazer assim, não é? Comunicando com vocês através dessas lives. E nós vamos mostrar para os companheiros como é que o Rede Vivo começou a crescer, de que forma que acontecia. E quero falar também que o nosso Dr. José é o dentista lá do Jesus Rede Vivo, ele vai ser entrevistado. Nós vamos formar um trabalho aonde nós vamos procurar falar de Chico Xavier, com certeza, não é? E depois, então, nós vamos passar para vocês em homenagem ao Chico. Eu queria também lembrar um pouco da vida do Chico Xavier. Gente, o Chico, ele tinha um carinho imenso, imenso para criaturas que tivesse assim alguma deformidade, algum sofrimento, aonde seu corpo era limitado. Mas nós ouvíamos a sua história contando a respeito do seu sobrinho. O Chico teve um sobrinho que ele não falava, mal ouvia, parecia também que não tinha olhos para enxergar, e ele tinha dificuldade em engolir, porque as papilas da boca não existia. Então, tudo para aquela criança era muito difícil. O irmão do Chico já havia falecido. A sua cunhada não podia tomar conta da criança porque ela ficara com uma doença mental. E essa doença mental, ela teve que se internar. E as outras irmãs do Chico tinham muitos filhos. Era impossível ficar para cuidar daquela criança que precisava de tudo. Tudo para ela tinha que ser especial. Então o Chico assumiu esta responsabilidade. E ele viveu 12 anos. O Chico tinha 26 anos quando ele nasceu. E logo depois veio para os braços de Chico Xavier. Chico tinha um cuidado muito grande. Inclusive, vivia colocando um véu, alguma coisa para protegê-lo de alguma mosca, de alguma coisa assim. E quando ele chegava, ele tinha que amassar, não é? Formar uma papa e pôr bem assim embaixo, bem perto da garganta, para que ele pudesse engolir. Era muito sofrimento. E Chico não gostava que as pessoas vissem, porque poderiam falar, coitadinho, poderia dizer que a doutrina espírita fosse culpada de tudo isso.
Então ele tinha um cuidado máximo com aquela criatura. E quando ele faleceu, ele já estava com 12 anos. E o Chico sentiu tanta falta daquela criatura, porque ele doava muito amor, muita energia. Então ele sentia muita falta, muitas saudades desse sobrinho. E acontece que um dia ele estava em oração. E aparece um moço muito bonito, muito iluminado, e que chama atenção. Então o Chico olha e pergunta: quem é você? Então ele responde: eu vim te agradecer. Eu sou o seu sobrinho que você cuidou tanto tempo. E hoje no mundo espiritual eu aprendi a amar Jesus, amar a Deus. E você me refletia tanta paciência, tanto amor para comigo, que eu aprendi realmente a seguir esse Cristo e amar o Cristo. E aí o Chico diz que passou pela cabeça dele perguntar: quem é você? Por que um castigo tão grande em ter um corpo daquela forma? Então ele, captando o pensamento do tio, ele responde da seguinte forma: que quando, lá no século XVIII, aonde Luís, que tinha, vamos dizer, a Revolução Francesa, aonde se criou a guilhotina, ele foi um juiz. E esse juiz descobriu que a guilhotina não podia ficar muito tempo parada, porque ela vinha enferrujar. Então ele disse que ele passava a qualquer pessoa que ele nem conhecia, ele mandava para a forca. Então essa inconsequência desse juiz, não é? Que ele chamava Antoine Quentin Fourquier-Tinville. Deve ser isso. Então ele conta, não é? Ele fala para o Chico que ele aprendeu a amar Jesus, mas ele teve que ter essa encarnação para expelir a energia que ele tinha de irresponsabilidade, de inconsequência, de tudo que ele fazia de errado. E ele se tornou depois um espírito de muita luz e que vinha naquele momento agradecer o Chico. Então o Chico se emociona, sabe, em ver que ele estava tão bem no plano espiritual. Oh, meu Deus, a gente às vezes pensa nessas mães, não é? Que tem os filhos às vezes tão sofridos, e que toma tempo da mãe durante o dia todo, a noite toda, é sempre a preocupação. Mas se alegrem, porque esses espíritos são imortais como nós somos também. E eles voltarão para vos ajudar, para vos agradecer. E fora que nós estamos também como mãe agradando a Deus, porque essas criaturas também são filhas de Deus. E por serem filhas de Deus, sempre terá alguém para amá-los, para ensiná-los o caminho do bem, da verdade e da luz. Então, por isso que André Luiz, ele diz assim: agradecer a Deus os benefícios da vida e valorizar os recursos do próprio corpo. Porque amanhã nós não sabemos como vamos acordar. Por isso Jesus fala: andai enquanto tem luz, porque nós não sabemos como vamos acordar. Trabalhar e servir, além do próprio dever, quanto lhe seja possível. Porque se nós fizermos apenas o nosso dever, amanhã, quando nós estivermos no plano espiritual, com certeza nós vamos dizer: não, nós cumprimos o nosso dever. Então alguém vai dizer: você não fez mais do que a tua obrigação. Então vamos fazer além do nosso dever. Outra frase do André Luiz: nada reclamar. Por que reclamar? Se nós temos a mente para pensar,
autonomia para andar, para cumprir com os nossos deveres. Por que reclamar? Se tudo que nós precisamos, Deus coloca ao nosso alcance. Basta que nós queremos buscar essas coisas. Se nós erramos, não vamos ficar presos no erro. Vamos nos erguer, vamos para frente, vamos fazer alguma coisa de útil. Comentar unicamente os assuntos edificantes. Nossa, como nós não sabemos ainda usar a nossa fala. Comentar somente, não é, as coisas edificantes. Refletir nas qualidades nobres de alguma pessoa com a qual os seus sentimentos ainda não se afinam. Então, vamos procurar ver nessa criatura que nós não afinamos a parte boa que nela existe. Se Deus der a oportunidade, que possamos trabalhar ajudando-a a se erguer, ajudando-a, não é, a melhorar. Mas nós não devemos também viver criticando. Falar sem azedume e sem agressividade na voz. Emmanuel fala que para nós conquistarmos a paciência, se alguém nos fizer a mesma pergunta 100 vezes e nós respondermos com o mesmo tom de voz, nós já estamos no caminho, não é? Que vai nos edificar para sermos melhores. Ler algum trecho construtivo. Não vamos deixar passar o dia sem ler alguma coisa que seja construtiva, que vai fazer bem para a nossa alma e bem para todos que se aproximarem de nós. Praticar, pelo menos, uma boa ação, sem contar isso a passos, a pessoa alguma. Fazer uma boa ação, não é? Sem nós ficarmos divulgando essa boa ação. Porque quase sempre nós somos só intermediários. Quase sempre nós precisamos, às vezes, pedir alguma coisa para nós entregarmos. Como é bom se nós tivermos forças, companheiras, para pegar de nós e dar alguma coisa. Como o óbolo da viúva, não é? Cultivar tolerância para com a liberdade dos outros, sem atrapalhar a quem quer que seja. Ora, termina os nossos direitos, aonde começa os direitos do nosso semelhante. Então, a vida é cheia de disciplina. Para que haja harmonia ao nosso redor, tenhamos disciplina. Atendamos diariamente a semelhante receita de atitude e em breve tempo realizamos a conquista da paz. André Luiz. Mas nós vamos agora erguer o pensamento a Deus, a Jesus, não é? E logo depois da oração, nós vamos tomar essa água, porque temos ouvido algumas pessoas comentarem do sucesso dessa água. E naturalmente é o merecimento de vocês, naturalmente os benfeitores, aqueles que vos amam, através da prece, irá nos ajudar, não é? A colocar água, para que a nossa matéria possa ser durável ou ficar muito mais tempo aqui na Terra, aproveitando o máximo esta reencarnação que Deus nos concedeu. Bendito seja, ó Pai, por aquele que participa do teu poder de gerar a vida. Venho hoje agradecer-te a honra, a alegria e a felicidade de possuir um bom Pai. Trago o seu nome gravado com letras de luz no meu coração. Sua parcela do seu ser e prolongo na vida os traços do seu rosto e de seu caráter. Favorece-me, ó Pai, com tua graça, para que eu seja fiel a essa imagem que trago dentro de mim. As diferenças pessoais que em mim se acentuaram
com a idade, jamais conseguirão desmerecer a herança que recebi diretamente do sangue de meus pais. Quero manter meu afeto, pela gratidão, o vínculo indestrutível de minha filiação. Perdoa, ó Pai, as faltas que cometi contra o meu Pai da terra. Perdoa se não correspondi melhor aos seus anseios, aos seus esforços. Perdoa se alguma vez eu magoei e causei-lhe preocupações. Posso assegurar-te, ó Pai, que ele sempre esteve em meu coração. Pelo bem profundo que eu quero ao meu querido Pai, reserva-lhe uma bênção especial por tudo que ele fez e pelo que ele sempre fará por mim. E ainda, Senhor, eu vos peço, pelos nossos amigos, por essas criaturas que aprendemos a amar tanto, que já faz parte da nossa vida, que faz parte dos nossos pensamentos, por querê-los tão bem. Perdoa, Senhor, se às vezes não consegui demonstrar o amor que tenho a eles. Me auxilia para que amanhã eu seja melhor, para que no futuro, em breve, eu consiga silenciar quando for preciso e falar quando tiver necessidade. Pai de bondade, nós te rogamos agora pelo pão de cada dia. Auxilia-nos a termos o necessário para vivermos aqui na terra. Abençoa também, Jesus, aqueles que estão enfermos, aonde essa doença nos faz tão infelizes, pelo medo que causa, pelo pânico que vemos nos olhos das criaturas. Eu sei, meu Pai, que se tu queres, poderá enviar uma bênção tão grande que essas criaturas de laboratórios haverá de captar e conseguir em breve nos oferecer a vacina capaz de prolongar as nossas vidas aqui na Terra. Eu te peço por todos os países, mas sobretudo pelo Brasil, a pátria do Evangelho, aqueles que trazem o poder nas mãos e que, irreverentes, às vezes não se preocupam com seus semelhantes. Ah, Pai, se soubessem como terão um dia que responder pela negligência, pela indiferença de suas almas. Mas, por outro lado, abençoa todos aqueles que se esforçam para dar o melhor de si, os professores, aqueles que são médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos e tantos outros, Jesus. Mas nós te pedimos para que interceda, Mestre, junto ao Pai Celestial, pelos lares também que estão em desajuste, pelas brigas dos casais, que não venha ferir seus filhos, deixando-os sofridos pelas atitudes, muitas vezes tão erradas, que cometemos na frente deles. Pai de bondade, ouça nesse instante a nossa prece e coloca o medicamento para cada criatura nessa água e fazei com que o movimento espírita na terra possa crescer, possa florir e possa nos fazer entender que temos que melhorar enquanto estamos aqui na terra. Abençoa também todas as demais religiões, que são nossos irmãos, que são companheiros também de jornada, que possam ter a força necessária de viver aquilo que pregoam. Assim, Jesus, abençoa mais uma vez esse momento de luz e de paz, desses companheiros que tiveram a paciência de estar conosco nos ouvindo. Louvado seja Deus, louvado seja o Cristo, porque para sempre será louvado. Muito obrigado, meus amigos, muito obrigado, meus irmãos.
Até a próxima.